Oi, Cris, boa noite, Oi, tudo boa bem? noite, tudo bem? Eu quero Tudo. parabenizar quem escolheu o filme. Eu adorei. Eu adorei o filme. É, é Chocante forte, para né? todos os lados. Para todos os lados. Aconteceu hoje, né, uma reportagem, não foi? Ontem? Não vi desse filme? Não, das Não, meninas sobre o tirando Irã. Ela me passou, eu vou Ah, mostrar no final para vocês. as meninas tirando a burca no colégio, não teve? Vou Sim, mostrar para vocês, porque eu vou mostrar o livro. Peraí. Fake que viu, né? sim, eu que vi e mandei até pro pessoal, porque eu fiquei assim alucinada quando eu vi as menininhas Esse jogando, livro, né? Foi Nove aonde? Partes do Desejo, O Mundo Secreto das Mulheres Islâmicas, ele não vai Como é que é? falar. Sabe quanto custou o livro? R$ 20. Qual o nome do livro, Sueli? É o Nove Partes do Desejo, O Mundo Secreto das Mulheres Islâmicas. Olha, Esse livro, eu e a Noêmia, minha comadre, minha amiga, tínhamos ele. Ele foi editado em 1996, quer dizer, editado, nossa, traduzido aqui para o Brasil. Mas nós tínhamos ele desde 97. Esse livro é. Aí ela ficou com um e eu aí comprei um velho para mim, entendeu? E eu reli ele todo agora. Ai, gente, é muito difícil. que louco. Mas mudou de lá para cá, Sueli? Olha, teve mudanças e tem mudanças, né? Teve e tem, e vão continuar tendo agora. Eu sou de uma época, muitos aqui talvez sejam, que eu conheci o Irã sobre a orientação do Reza Pahlavi, né? Que era o Shah, com a mulher dele, que era lindíssima, que estava aproximando muito o Irã do Ocidente, né? uhum. E um tempo depois ele foi deposto, mas devia ter uma roubalheira danada, porque você sabe que todos esses políticos roubam, né? É, e aí surgiu o Khomeini, né? Que foi o primeiro, o Ayatollah, que aí começou essa. É, Repressão. repressão religiosa, né? O governo sendo levado pelo. Não, engraçado, eu vou explicar isso depois para vocês mais à frente. Porque tem o governo eleito, etc. e tal, mas tem o poder dos ayatollahs, que Hoje elas são estavam ali. festejando que elas podiam tirar o véu, né? Hoje, É, pelo menos elas estavam comemorando isso, né? né, Fake? Sim, sim, elas estavam tirando. Agora, eu não sei se elas estão. Eu não vi mais essa notícia. Eu não sei se elas estão tirando na escola, só na escola, ou saindo na rua e tirando. Ali estava Me dizendo parece que só é na só na escola. escola. É, Só só na na escola. escola. Só na Mas escola. já é um passo, né, E Fê? você que as imagens das pessoas estão. Não dá para ver, né? É, É, não você dá. não vê rosto, você vê só aquele Só. Só burburinho, as aquela. burcas para cima. É, Isso. é. Mas já é um passo, né? Aham. Quando eu li esse livro lá atrás, as mulheres iranianas, elas começavam a fazer esportes que poderiam ir para as Olimpíadas.
E hoje a gente tem o Irã aí como um jogo de vôlei, um grande Time. disputa, né? Muito igual. Teve um brasileiro que foi para lá. Boa noite, à noite. E teve um brasileiro que foi para lá, que foi um dos primeiros que levou o ensinamento do vôlei, etc. e tal, que criou essa força do Irã no vôlei, né? No feminino, o masculino já existia. Mas mesmo assim o masculino melhorou muito. E também, nesta época aqui do livro que eu falei, 97, tal, elas estavam começando a lutar também para conseguir dirigir carro. Hoje elas já podem. Hoje elas já dirigem. Às vezes que no filme elas já dirigem. Ela dirige. Esse livro é anterior ao filme, entendeu? Mas, mas no filme elas estão dirigindo, não, é o pai, né? A Mãe, mãe a mãe. dirige. Tem uma amiga da mãe que dirige também. Eu Ah, é. fiquei Me lembrei, apavorada me com o lembrei. psicólogo de lá, né? Cruz Leva, levou. credo, que medo, que Vergonha alheia, medo. né? Vergonha alheia daquele psicólogo, né? É, apavorante. Mas ele era obrigado a fazer isso, né? É. Bom, gente, vamos começar. A gente já deu 12 minutos. Depois, quem Tá. Já for demos chegando, a gente umas vai palhinhas aqui, né? absorvendo. Eu queria que vocês fechassem os microfones de vocês, por favor. E eu vou começar falando sobre o nosso filme, né? A Semente do Fruto Sagrado. Ele é um filme, foi lançado na França em 18 de setembro de 2024. Botou para gravar? Não, esqueci, obrigada. Essa turma é ótima, né? Nós Aliás, temos. eu acho que quem deveria estar gravando, não, já está gravando. É, Tá? o Rafael já botou para gravar, ele cuida, corta os pedaços que a gente A está falando. Rafael está aqui, né? É. Então, a sinopse, rapidinha, só para vocês saberem, em meio à crise política em Teherã, o juiz de instrução Imam se vê pressionado. E quando a sua arma some, a paranoia faz com que ele desconfie até mesmo de sua família. O diretor e roteirista é o Mohamed Rassoulaf. Ele foi indicado como melhor filme estrangeiro para 2025, ganhou o prêmio do júri de 2024, a Palma de Ouro de 2024 e de cinema europeu de melhor filme também de 2024. Agora, a observação importante desse filme é isso. Esse filme foi feito escondido. E o seu diretor foi condenado à prisão, 8 anos e chibatadas, não disse a quantidade de chibatadas, Nossa, encontrando depois refúgio na Alemanha. E o delito que ele cometeu era a intenção de cometer crimes contra a segurança do país, que se encontra desde 1979 na mão dos ayatolás. Rassulov já havia sido preso há alguns meses e já havia cumprido prisão domiciliar. E nessa prisão ele conheceu o movimento Mulheres, Vida, Liberdade. Esse movimento surge como uma reação ao assassinato de uma jovem presa por não usar corretamente o hijab, o véu islâmico, que deve cobrir cabeça e pescoço. E essas manifestações ocorreram no Irã por volta de 2022. Esse filme começa com o seguinte dizer: a figueira sagrada tem um ciclo de vida incomum. As aves carregam as sementes que caem sobre outras árvores
e as raízes aéreas começam a brotar e se espalham até o chão. Então os galhos envolvem e estrangulam a árvore hospedeira. E, por fim, a figueira sagrada se torna independente. Bom, eu vou começar falando sobre o meu mestre Jung, que quando ele começa a estudar, né, psiquismo do ser humano, ele se volta para a alquimia e utiliza esses símbolos e princípios alquímicos como um caminho metafórico para explicar o processo de individuação. O que é o processo de individuação? É esse caminho do encontro relacional do eu com o self, com aquela estrutura da qual nós nascemos e a qual iremos entrar sempre em contato até após a nossa morte, né? Na alquimia há um princípio que diz: o que está em cima está embaixo e vice-versa. Para Jung, o self é esse princípio e fim do desenvolvimento emocional do ser. E nesse processo dessa interação, você passa a ter consciência de que o bem e o mal se encontram dentro do próprio ser humano. E cabe a nós constantemente buscarmos equilibrar essa relação desses opostos da forma mais consciente possível. Então, a gente tendo esse guia nos orientando, nós vamos falar um pouquinho do nosso filme, que se inicia com balas de revólver sendo descartadas sobre uma mesa. E em seguida aparece a imagem de um homem deixando o que parece ser um lugar de atividades policiais. E é muito interessante, em cada porta desse local existe uma figura de papelão de um indivíduo com a mão sobre o coração, e ela é repetidamente postada nesse corredor infinitamente. E aí a gente pergunta: que homem é esse? Bom, a gente não tem tanta necessidade de saber qual é a identidade deste homem. Ele é o Estado. Ele é o representante do regime repressor existente, onde toda e qualquer notícia precisa ser filtrada para chegar ao povo. E no qual, né, homens e mulheres, povo, são constantemente manipulados e, entre aspas, enganados. Então, todos são vítimas desse sistema. Um sistema falso, um sistema corrupto, um sistema supercontrolador, cujo principal objetivo é intimidar e dominar todos pelo medo. Então, nesse estado, nós vamos conhecer uma família composta por 3 mulheres e um homem, e que residem eles numa casa de 2 quartos. O pai, chamado Iman, trabalha para esse sistema judiciário do país. Ele é um funcionário público e é representante desse sistema. Ele vai ocupar o cargo de investigador, que fora deixado aberto justamente por aquele homem que nós vimos tirando as balas do revólver e saindo daquele estabelecimento, porque esse homem ele perde o cargo dele porque ele não concordava em prender um indivíduo com provas forjadas ou mesmo sem elas e chegar mesmo a condená-los à morte.
Vocês vejam que isso que eu estou falando, gente, aconteceu aqui no nosso país. Não houve condenação à morte porque não existe esse caminho no nosso país de punição. Mas provas foram forjadas, etc, etc, e uma pessoa foi presa. Ficou bastante tempo presa. Ao ser promovido, Iman recebe um revólver. E quando ele leva o revólver para casa, a mulher fala assim: Meu Deus, o que é isso? Ele diz: Para nos proteger. Ela, ela teme a arma, ela fica muito amedrontada. Mas ele insiste, diz a ela: Segure, segure para você ver como é. E ela diz assim: Ai, eu acho isso muito pesado. Vamos guardar essas palavras. Muito pesado. Iman vai a um lugar, depois que ele é colocado nesse cargo, ele vai a um lugar longínquo, onde nós vemos que é uma ruína de uma cidade. E lá ele entra numa mesquita e faz uma oração de agradecimento. A gente pergunta: que lugar seria esse? Nas próprias palavras de Iman, ele diz que ele é um homem íntegro e tão íntegro quanto aquele homem que ele substituiu. E por isso ele se nega a dar uma determinada sentença que um promotor lá havia dito, porque ele disse: Eu não li nada do caso, deste caso. É um calhamaço assim. Mas um colega que já é do esquema, já está lá, diz a ele assim: Olha só, esse promotor não gosta muito de você, não. E esse colega começa a puxar os louros todos para ele mesmo, dizendo: Olha só, quem indicou você para esse cargo fui eu. Eles tinham outras pessoas que gostariam de estar em seu lugar. Mas Iman diz a ele: Olha, eu não posso fazer um pedido de pena de morte sem ter lido o caso. O que que me chamou a atenção no Iman desde o início? A camisa dele. Ele usa a camisa abotoada até o colarinho, cobrindo o pescoço, de certa maneira assemelhando-se muito ao véu islâmico. E aí esse modo de vestir do Iman já me falou assim: este homem tem uma persona, né, uma capa social rígida. Apesar dele ter uma fala muito mansa e de ser aparentemente protetor das filhas, e dizendo a elas: Eu não quero dar falsas esperanças a vocês de cada uma de vocês poder ter seu próprio quarto. Ele achava que isso não era honesto com as meninas, porque ele não saberia se ele poderia ter dinheiro para isso. E apesar dele ser aparentemente muito gentil no trato com elas e com a esposa. Agora, em oposição a essa limpeza na relação com o feminino, uma sombra carregadíssima, né, de humores ocultos e perigosos já vai se encontrar presente no seu inconsciente. Nós vamos ver isso no decorrer do filme. A mãe negocia com a filha mais velha, eh, que estava querendo ir ao aniversário de uma amiga. A mãe negocia dela não ir ao aniversário da amiga para poder ir jantar com o pai, ela e a outra irmã, para homenagear a promoção dele. E, naquele momento, ele explica para as filhas
que o trabalho que ele faz é reunir informações para poder ter provas contra os opositores do regime. A filha mais velha chama-se Rezvan e questiona ele: papai, por que você nunca disse isso para a gente? E é interessante que a mãe, né, a mulher, ocupa a fala dele, imediatamente diz que é porque ele tem que ter muito cuidado, porque ele não pode ser exposto. O seu pai, vocês têm que ter um comportamento assim, sem falhas, porque senão ele pode perder a possibilidade de chegar a juiz, e aí mesmo que a gente não vai ter dinheiro para ter a casa que a gente quer. Então a gente vê assim um masculino super, hiper protegido, às custas até mesmo desse ocultamento das mulheres, que não podiam fazer nada que pudesse prejudicar a figura desse pai. E mais uma vez a persona simbolicamente é identificada na ida dessas 3 jovens, as 2 irmãs e a amiga, a uma costureira. E nessa costureira está sendo feito para Sana, que é a Sana, desculpe, a menina mais nova, um traje escolar. E a amiga diz assim: ai, não faz, não bota ele tão largo assim, não, e ajeita aqui mais o ombro estava caído assim. Aí a costureira diz assim para ela, uma mulher: isso é um uniforme, não é um vestido de gala. Cuidado para não falarem mal dela depois. Então, a gente vai ver que a repressão dos costumes, o monitoramento da cultura, aos mínimos detalhes dos hábitos da moda, já vai sinalizar a opressão dos valores da força criativa e flutuante do feminino. Ou seja, qualquer roupa trajada por uma mulher deve ocultá-la. Bem, nesses espaços onde esse regime patriarcal oprime o feminino, a mulher, que é o vaso que melhor contém os princípios desse valor, ela tem que se tornar, no mínimo, invisível, já que qualquer coisa pode prejudicar o pai de vocês, lhe diz sempre a mãe, que é uma representante desse feminino reprimido, justamente durante esse jantar comemorativo do pai, né, no cargo alcançado. Então, nós já vamos ver que o pai e o Estado se assemelham. A amiga das filhas chama-se Sadaf. Ela vem de uma outra cidade, a cidade interior, e por isso ela mora sozinha no dormitório da faculdade, onde ela não conhece ninguém a não ser essa menina mais velha, irmã, filha da família, irmã da Sana. E aí, a, a menina mais velha, que tem um nome mais difícil, Resvan, ela leva Sadaf para passar o dia lá na casa com elas. Coisa que a gente vê, né? O jovem trazer uma amiga para ficar, para passar o dia lá, né? E aí, pela primeira vez, a gente escuta a palavra independência e coragem. Quando elas estão conversando à mesa, no almoço, onde só as mulheres estão presentes, que a mãe delas fala para a Sadaf em relação à atitude da mãe da Sadaf, que permitiu que ela viesse para a cidade grande para poder continuar os estudos.
E tem uma fala da Hesman muito sutil, quase assim inaudível. Ela diz assim: ai, eu gostaria também de ir para lá, para aqueles dormitórios da faculdade. Bom, ao mesmo tempo que isso acontece, também aparece a paranoia do outro poder estar sendo prejudicado, principalmente a carreira do homem da casa, do provedor. Resvan pede que a amiga durma na casa aquela noite, porque os dormitórios da escola ainda não estão prontos, etc. Mas a mãe, com, né, uma mulher machista, que tenha o seu lado Afrodite absolutamente desrespeitado, tem uma enorme dificuldade de aceitar, porque para ela, qualquer coisa que o feminino faça pode prejudicar o masculino. Ali, no caso, qualquer coisa que as meninas fizessem podia prejudicar o pai. E aí diz a ela: olha, mas não falem nada e não postem nada nas suas redes sociais. Se nós formos em busca na mitologia grega, a qual casal esse casal está repetindo, nós vamos reconhecer o casal Crono e Reia, os pais da segunda geração divina, que, segundo a teogonia de Hesíodo, né, tiveram filhos que vieram então depois formar a terceira geração divina. Nesse casal mítico, os filhos são devorados pelo pai Crono, para que seu reino possa se construir segundo suas regras e seus mandamentos, seus desejos. Então, nós vamos ver que nesse sistema familiar, a geração mais jovem, composta pelas filhas Sana e Resvan, tem uma sororidade do feminino presente, porque elas são muito amigas, em oposição à geração anterior, que é a geração da mãe dela, onde o feminino vai ficar muito submetido ao valor e às demandas do masculino repressor e opressor, que vai se acomodando a uma posição de inferioridade. Nós já ouvimos isso e cansamos de ouvir: atrás de um grande homem existe uma grande mulher. A mãe, então, impõe condições para a filha dormir na casa. Ela não pode sair do quarto enquanto o pai estiver, porque ele não pode ser visto. Durante o dia, no quarto das filhas, rola um encontro assim entre as mulheres, todas cuidando de seus aspectos vaidosos, falando das suas pinturas. E ali a gente já vê vários preconceitos aparecendo. Desde o modo de usar as sobrancelhas até o que difere uma mulher casada de uma mulher solteira, mas sempre com uma obediência ao masculino. Imã passa, né, por uma questão de consciência, ele já vinha com aquela questão de dar aquela sentença descabida, mas a sua grande mulher o estimula a seguir o que é pedido, faça, porque não vai ser de sua responsabilidade, você está seguindo o que é mandado você fazer. E assim ela o incita a lavar as mãos, como Pôncio Pilatos o fez. Sana, a filha mais jovem, a geração que é mais hábil no uso da internet e mídias sociais, está muito mais inserida dentro dos fatos do que aqueles que apenas assistem à TV, onde as mídias tradicionais distorcem os fatos
e só colocam aquilo que o Estado permite. Então, nós vamos ver que a censura é uma das formas de escamotear e mentir para se trazer o controle das informações e propalar o não saber para todos, né? Só alguns podem saber. A maioria tem que ficar sabendo uma história criada para ser absorvida. E a gente vai ver que num diálogo entre as gerações, as filhas confrontam a mãe no que elas chamam: mamãe, essa é a sua ingenuidade de seguir o que o regime quer que o povo aceite. Tal como o Iman, que apesar do seu drama de consciência, assina a pena de morte dizendo: e eu tinha escolha. A mãe nada sabe realmente sobre onde e como o marido trabalha e no que ele trabalha. Só sabe que é um trabalho onde todos da família têm que ser invisíveis e que isso o promoverá a juiz. Então, ela quer que as filhas fiquem longe de todos. E, em suas palavras, ela diz: fiquem longe de todos esses marginais. A mãe diz isso para as meninas. Acontece que todos os jovens e jovens, moças e rapazes, estão protestando contra o uso do hijab. Mulheres e homens jovens, universitários, estudantes, estão se rebelando contra o regime religioso ditatorial. Em casa, as jovens criam suas condições de enfrentamento ao sistema familiar, que, devido a esse campo interacional rígido, é uma sociedade em si. Aquela família se fecha numa sociedade em si e reverbera o campo mais amplo da cultura em que ela está inserida. Então, quando nós olhamos para aquela família, olhando para o Estado, nós vemos a mesma coisa funcionando. Sadaf, essa amiga das meninas, foi brutalmente agredida dentro da faculdade, apesar dela não estar sem o véu. E Resman a traz para casa para tratar dela. Aí a mãe, nesse momento, apesar da rigidez dela, ela dá os primeiros socorros à menina. O seu lado materno, a primeira grande força do feminino, a traz de volta para sua essência. Mas sua ambiguidade emocional não a permite enfrentar os valores da tradição repressora. E essa será a primeira pedra deslocada para que sua margarida interna possa vir a florescer. Que ela questiona a ausência do marido, pergunta a ele por que ele demora tanto a voltar para casa. Então algo começa a se quebrar dentro dela, justamente quando ela é ativada pelo lado materno. Parece que aquela essência mais basal do feminino, que é de dar a vida, de dar a luz, de dar o cuidado, ela começa a questionar aquelas coisas que ela vem vivendo. E tem um momento que ela corta os cabelos do Iman. E eu digo que, como Dalila, ela corta os cabelos de Sansão. Simbolicamente, é como se algo dentro dela estivesse se renovando. Ela cortando o cabelo daquele homem, cortando aquele poder, dentro dela, ela começa a ganhar um poder do valor do ser que ela era. Iman vai banhar-se no que eu chamaria de um batismo de renovação. Mas à medida que ele se banha, ele vai perdendo a sua consciência ética e vai entrando na cabeça, na sua nova
entre aspas, entre parênteses, consciência. Sadaf, ela representa o símbolo do bode expiatório, a tal amiga que foi barbaramente machucada, maltratada, que levará todas essas mulheres dessa família a se questionar, sendo que as jovens de modo mais contundente e a mãe que vai aos poucos sendo acordada daquele profundo sono de inconsciência de si mesmo. O bode expiatório é aquele que recebe a projeção maciça do mal que outros possuem, mas são incapazes de reconhecer em si mesmos. Vida familiar, microcosmos. Vida social, macrocosmos. Esses dois espaços se entrelaçam. As cenas que vemos retratando a violência sobre as mulheres, aos poucos vai ser vivida também por essas três mulheres. Quando o imã, agora o Estado, resolve prendê-las e, posteriormente, matá-las em nome de Deus. Narmed, a mãe, ao pedir ajuda a uma mulher do governo para não incomodar o marido, em função da pressão que ela sofre das filhas, para tentar achar a amiga que desaparecera, o bode expiatório social. Meu Deus do céu, apareceu um negócio aqui também. Ó. Ah, peraí. Surgiu um negócio, apagou tudo da minha tela. Cada vez mais ela vai se tornando estressada e ansiosa. E aí as certezas dela começam a caducar. E aí ela própria, um momento, se sente atraída a ver da sua janela o que estava acontecendo na rua. E neste momento que ela está vendo os jovens se rebelando, o imã chega e diz: vamos nos livrar deles. Quem confronta Deus tem que ser exterminado. Narmed relata para o marido pela primeira vez a existência da amiga das filhas que está desaparecida e que, na verdade, não fizera nada, mas fora brutalmente machucada. O imã responde a ela: como é que você sabe? No jantar, dentro na mesa da sala da casa, Imã é confrontado pela filha mais velha. Ele, em resposta, diz que estão todos contra eles. Eles que buscavam preservar o país para pessoas como vocês. Aponta para as filhas e fala assim: a morte de uma moça, pelo uso, entre aspas, inadequado do hijab, devido a horrores e castigos praticados pelo regime, mas dissimulado, porque o regime diz que ela, na verdade, ela morreu porque ela tinha um problema cardíaco anterior e sofreu um AVC. Isso leva Resvan a dizer que ele, o pai, não entende nada e que está ao lado do sistema e que não há essa teoria de conspiração, mas sim pessoas que querem viver em liberdade. Quem fala isso é a menina Resvan. E ter seus direitos respeitados. Aí, o que acontece dentro de casa? A arma do imã some. E ele acha que a mulher é que sabe onde é que a arma está. E diz a ela que consulte, entre aspas, as filhas.
Ela consulta, faz uma busca nos quartos com as meninas, mas não está aqui, ninguém pegou arma, ninguém sabia dessa arma. O colega de profissão vai insuflando a paranoia do ímã e usa a metodologia de ativar o medo de perder o emprego, né? Um emprego desejado há 20 anos. E aí, em casa, um tribunal se instala. A mãe faz as filhas virarem o quarto de cabeça para baixo e nada é encontrado. Na conversa à noite com o marido, Narmed volta a repetir que ele não pode ser responsabilizado pela arma ter sumido, porque é algo que estaria fora de seu poder. E aí é interessante, porque ela aos pouquinhos vai falando da sua história familiar. E ela aí enaltece o pai das meninas, o marido, porque ela diz: o meu pai era um bom vivant e não tinha responsabilidade. E ela fica meio chateada com as filhas, há uma tensão entre elas. Ela não se senta com as filhas para comer. Para o árabe, o sentar à mesa e comer junto é de uma importância imensa, muito maior do que a gente pensa, que o Irã nem é árabe, o Irã é persa. Mas há esse valor da comida junto, partilhar a comida. Quando a mãe não senta, as filhas vão tentar se reaproximar dela, beijando-a, mas despertando nela também com as falas a dúvida. Aí o ímã, por sugestão de um amigo, já que ímã está cada vez mais alinhado com o regime, aceita fazer um questionamento terapêutico às suas filhas. Ele diz: é uma sessão de psicoterapia e o meu amigo vai interrogar elas. A mulher pergunta a ele: mas que absurdo é esse? E novamente a gente escuta dele: o que eu posso fazer? Então leva as meninas ao psicólogo, mas ele não entra e diz à mulher para acompanhá-las. Ele fica no carro aguardando. As três são revistadas como se estivesse assim, num presídio, como se estivesse entrando num presídio. Então, concretamente, a persona social é investigada, né? E surpresa, a mulher dele também seria interrogada. O interrogatório com as filhas é com os olhos vendados. O que é que elas não podem ver? Ou melhor, de olhos vendados, elas olham para dentro de si mesmas. E o que será que elas verão? O tal psicólogo faz perguntas à mãe e usa a mentira dela contra ela mesma. Isto é, ele diz assim: você não esconde nada do ímã, né? Mas não. Ele falou assim: mas ele não sabe que você teve um encontro com a minha mulher. Quando ela vai pedir ajuda para a coleguinha da filha desaparecida. Aí o psicólogo começa a manipular, trazendo o bode expiatório para o diálogo, a tal amiga. E é assim que o sistema repressor funciona. Ele usa as palavras do próprio indivíduo contra ele próprio, tal como o complexo emocional quando se apodera do eu, do ego.
e esse se comporta movido pela essa força energética do complexo, acreditando ser o próprio eu em ação. Quantas vezes nós temos um censurador interno dentro de nós que cobra de nós coisas que só quando a gente dialoga com ele, a gente vê que a gente está dando mais a ele do que é possível a gente ser ou fazer. Então, são esses complexos emocionais, os ciúmes, os delírios de poder sobre o outro, né? No filme, casa e tribunal se igualam dentro de Iman. Ele torna todas as filhas responsáveis por sua possível falha frente ao tribunal, porque a arma não é encontrada. Volta-se contra a mulher quando ela fala dos novos tempos. Ela diz: cara, você tem que abrir a sua cabeça, as coisas hoje estão diferentes. Aí ele diz: Deus não mudou, nem as suas leis mudaram. E aí vai começar a crescer uma falta de intimidade entre ele e as filhas, tanto a adolescente quanto a jovem adulta. Porque nesse momento que os filhos estão entrando em adolescência e entrando no momento de jovem adulto, os próprios pais revisitam as questões da sua adolescência e isso se torna novamente presente dentro da cabeça deles. Acontece que Iman é reconhecido, não por culpa das filhas dele, não. A identidade dele cai e o endereço dele na internet aparece. Aí o tal amigo lá do tribunal diz a ele: olha, você tem que sumir. Você tem que ir para um lugar seguro, porque agora vão atrás de você. A paranoia, o medo, a insegurança vão explodir dentro dele. E ele passa, então, a usar uma máscara, aquelas máscaras que a gente usou na época do Covid, para se ocultar. Seria Iman fazendo um uso do novo hijab? A máscara, né? Em árabe, hijab quer dizer cortina, algo que se fecha para ocultar o que não pode ou não deve ser visto. Na cabeça dele, todos se tornam possíveis predadores. E meu estado transforma-se ao mesmo tempo num campo de vibração energética super reativa ao mundo. Começam a atitude deliroides a se instalar na sua relação com as filhas e com a mulher, e ele começa fazendo o controle dos celulares, querendo conhecer as senhas e as ordens unidas que eram dadas dentro de casa. Em 10 minutos vocês estejam à mesa. Ele era um homem que falava docemente com as filhas, calmamente. De repente começa a surgir um monstro dentro dele. Na sala, sentados naquela mesa onde normalmente os alimentos eram trocados, a mesa está vazia, não tem nada, não tem alimento nenhum. Aí ele diz assim: nós vamos embora para a minha cidade natal, pois Teherã está insuportável. Nós não sabemos qual é a cidade natal dele. Entram no carro e ele deixa-as no carro no caminho para casa, para a tal casa dele de origem, e ele entra num mercadinho para comprar comida. Só que ele não está com a máscara cobrindo o rosto dele. A máscara está meio caída. Sim, o pessoal não gostava de botar a máscara aqui no queixo? Tá mais ou menos assim. Aí um casal que está no mercadinho reconhece ele e começa a chamar ele de safado, pilantra.
Aí ele entra no carro correndo e mente à família, pede para todos botarem a máscara, pois eles estariam sendo filmados. Na estrada, ele tenta abalroar o carro desse casal. Mesmo com a família dizendo: não faça isso, não bata no carro, não, você está maluco, deixa eles, vamos embora. Mas não tem jeito. A persona dele vai se desconstruindo e um novo ser vai sendo revelado num aspecto sombrio e monstruoso que que se aparece ali para eles. E é interessante porque eles estão justamente indo nessa estrada, eles estão no meio de um deserto. E geralmente no meio do deserto as verdades vêm à tona, né? Quando a gente está no deserto da alma, é que a alma se mostra, se revela. Aí a família passa a saber pelo casal que simula que está enviando os dados e filmando quem era ele e como ele era um carrasco e todas as atrocidades e penalidades que ele aplicava. Sobre a arma que Iman porta, elas descobrem que ele está também com uma arma na mão. Poxa, elas estavam fugindo, estava aquilo tudo, porque ele não tinha arma. De repente ele está com uma arma na mão. Que arma é essa? Ela foi encontrada? Na verdade, Sana mostra que ela é que estava com a arma do pai. Ela mostra, a filha mais nova, mostra para a irmã. Entretanto, como não há sinal de internet nesse lugar, esse casal vai ser subjugado. E ele obriga a mulher a ajudar ele a subjugar o casal. Aí as personas, tanto de Iman quanto de Najid, foram se confrontando literalmente com as suas sombras na luta com esse casal submetido. Quer dizer, eram aqueles com o poder lutando com aqueles que estavam, né, questionando o poder. É como se as sombras deles tivessem ali presentes e eles tivessem que fazer um enfrentamento. Chegam na antiga casa. E aí é interessante que as filhas assistem a um vídeo de tempos passados. Há um certo ar de tranquilidade, parece que está tudo assim mais tranquilo, que a família está encontrando um equilíbrio. E aí alguns questionamentos são feitos e Deus vai ser invocado como ponto de negociação. Nesse momento, a mãe revela às filhas que sempre fez de tudo para elas não conhecerem o pai delas de verdade. Ou seja, Iman era uma grande fraude, porque desde criança ele fora radical. Há uma foto dele criança, onde ele faz o mesmo gesto que nós vimos presente na imagem de papelão do homem nas diversas portas do tribunal, a mão sobre o coração. Esse é um gesto que diz que Alá está acima de tudo. Protegendo as filhas, Narmet se responsabiliza pelo roubo da arma. E sadicamente Iman a interroga na frente das filhas, falando dela ser uma mentirosa, tudo sendo filmado como num interrogatório, muito provavelmente semelhante ao que ele fazia aos possíveis detratores do poder. A filha mais velha interfere e impõe ao pai uma negociação e diz que eu é que peguei a arma, o que torna a mais nova
torna ela a mais nova interrogada. Aos poucos, a máscara de Iman vai caindo. O homem bom e ético vai se desfazendo. A sua persona se dissolve em areia movediça e a sombra do torturador o possui. E aí ele prende a mulher e a filha em celas que existiam em sua casa de origem. Celas separadas. Por que será que nessa casa teriam tais celas? No que essas celas foram usadas durante o crescimento de Iman? Nunca vamos saber. Mas Sana, a filha mais jovem, é a única que está livre e está com a arma em seu poder, mas se mantém escondida do pai, porque o pai a procura, como foram procurados e, se pegos, presos, torturados, julgados à revelia, os ditos opositores ao Estado. Na filha mais nova, o arquétipo da heroína está incorporado e, em plena adolescência, essa é a força impulsionadora para a diferenciação e estabelecimento do eu no mundo. Sana encontra no meio da propriedade, no meio dos jardins da propriedade, que era enorme, um local onde muitas coisas antigas estão guardadas. E ali ela vai se proteger do frio, mas também começa a conhecer a história da família paterna, através de várias fotos que ela encontra. E encontra também vários amplificadores de som. Então, ela articula fazer o uso desses amplificadores para que a revelação de Iman como falso e bom pai seja feita. Que apareça quem ele sempre foi, um homem rígido, perverso e infeliz. Assim como a internet, que trouxe revelações claras de um regime ditatorial e cruel, essa jovem usa esses artifícios de ampliação dos fatos. Sana prende o pai e liberta a mãe e a irmã, que até então eram prisioneiras mantidas em celas separadas. Elas fogem dele e se separam justamente dentro daquelas ruínas, daquela cidade que ele tinha ido lá agradecer quando foi colocado no poder. Como Teherã, essa cidade também não é mais a mesma. E no meio desses escombros labirínticos, nós vemos as três faces da deusa sendo perseguidas. O masculino repressor triturando o feminino. É e tem que ser com a sua mulher que Iman fará o primeiro enfrentamento, mostrando, através da relação com ela, toda a sua agressividade e desrespeito. Mas é com a filha mais nova que ele vai ser desmascarado. Porque a menina está com a arma dele e ele está com uma outra arma. E ele diz: você não é capaz de puxar o gatilho da arma contra mim. E ela diz: sou. Ele diz: você nem sabe destravar a arma. Ela disse: a arma já está destravada. E ambos apontam a arma um para o outro. E ele tenta culpá-la. Você será capaz de atirar em seu pai? Os covardes sempre procuram se fazer de vítimas para obter a piedade do outro e aí então destruí-lo. Nesse momento, com as três mulheres em seu entorno, Iman cai e é enterrado vivo sobre os
escombros da sua velha cidade, da sua radicalização e do seu poder. Na mitologia grega existe um ser, Ceneu, que participou da Batalha dos Centauros e, devido à sua invencibilidade, ele é levado vivo para o submundo através da fúria dos seus opositores, que lhe batem com pedras e árvores, o aprisionando debaixo da terra, onde ficaria por toda a eternidade. Ímã e Ceneu se assemelham. Em Mar del Plata, no Uruguai, existe uma escultura que é uma mão com os dedos abertos saindo da areia. A mão de Ímã fica igual a dessa escultura, só que, na verdade, a mão dele com os dedos abertos é a única coisa que sobra dele no mundo abaixo do ínfero, acima do ínfero. Para mim, isso simboliza que o mal não pode nunca ser esquecido. E, nesse caso, a tensão entre fé cega e o amor à família. O depositar sobre as mulheres toda a responsabilidade de se manter fora, encolhidas, invisíveis, para o masculino repressor existir, esse é o grande mal que não pode ser esquecido. Paralelo a isso que está acontecendo com essa família inteira, os protestos continuam e as mulheres lutam por sua liberdade de ser. Naquele livro que eu falei para vocês no início do nosso encontro, 9 Partes do Desejo, O Mundo Secreto das Mulheres Islâmicas, da autora Geraldine Brooks, ele foi editado em Londres em 1994, mas aqui no Brasil foi em 1997. Tradução. Conta as experiências vividas entre as mulheres muçulmanas no Oriente Médio, e ali você já começa a ver nesse livro a força dessas mulheres altamente reprimidas por um regime religioso autoritário e sua luta para sair dessa opressão massacrante, suas rebeliões cotidianas, sem se dirigir a elas um olhar de piedade ou de indignação pelo uso do chador ou do chale, né, da cabeça. Na verdade, as mulheres dos países islâmicos não são mais receptoras pacíficas das ideologias de um governo religioso, embora muitas ainda vão ficar circunscritas a uma vida guiada pela expectativa do homem com quem casa. Mas elas sempre serão, como bem mostra o nosso filme, agentes ativas na resistência, na organização e na luta pelas mudanças no âmbito da sociedade e, de tal modo, melhorando de jeito positivo tanto a sua situação individual quanto ao status das mulheres na cultura social de modo geral. Essa obra nos faz reconhecer que a dinâmica familiar atravessa e é atravessada pela energia macro do sistema fundamentalista e tradicional onde essa família vive. É no confronto da luta por liberdade que o íntimo, o pessoal e o social se encontram. Todo sistema opressor criará feridas pessoais e múltiplas e terá que ser questionado e enfrentado para transformar-se no micro e no macro relacional. Segredos e ressentimentos armazenados um dia explodirão, tanto no pessoal quanto no coletivo. Antes, as mulheres iranianas não podiam dirigir. No momento que a nossa história acontece, elas já o fazem. O hijab é mais um símbolo a ser confrontado. Se antes não foi não só um símbolo religioso, mas também político, hoje grande número de mulheres saem às ruas desafiando essa obrigatoriedade
sabendo que poderão ser vítimas de prisão e punição. Foi em 2022 que o levante ocorreu devido à morte da jovem Masha Amini, que morre quando estava sob custódia da polícia religiosa por não estar usando corretamente o véu. De lá para cá, a luta continua contra essa perseguição imposta pela Revolução Islâmica desde 1979. Mas como não há mal que sempre perdure, nem bem que nunca se acabe, temos que lembrar que a figueira sagrada, ela no final se torna independente. Em entrevista dada, tem 3 dias atrás, o embaixador brasileiro no Irã, Eduardo Gradioni, que esteve no cargo de 2023 a 2025, relata que 56 milhões de pessoas no Irã são contra o regime opressor dos Ayatollah. Em sua maioria, jovens e mulheres que ocupam setores de espaços iranianos que apresentam um latente desejo de mudança. Mas o que acontece? Quando o país é atacado, todos eles se unem contra esses países que os desrespeitam. A ditadura iraniana é exercida pelos radicais do Islã, pois existe o Irã e existe o Irã xiita, onde o Ayatollah é o líder supremo, com a guarda revolucionária. Assim, se tem um governo paralelo, que é eleito pelo povo, e esse pode se agregar ou se afastar deste outro governo dos ayatollahs. Agora, esse embaixador chama muita atenção, que diz que os radicais sempre prevalecem quando há uma intervenção estrangeira. E aí, questionado sobre a posição do Brasil, ele diz: o governo brasileiro já se posicionou em nota de repúdio ao descumprimento da soberania dos Estados. Dar atenção à ponderação dar atenção à ponderação e tomar cuidado com o perigo de se perder o controle. Ele diz: não existe mais uma democracia internacional. Cada país quer fazer coisas por conta própria. Então, daí surge o mundo da barbárie e a lei do mais forte, e com isso uma atitude regressiva. Meu pensamento, de Sueli. Hipocrisia. O nosso governo brasileiro repudia a guerra, mas vende petróleo usado nessa guerra. O chanceler Celso Amorim diz que o estímulo dos Estados Unidos ao entrar na guerra é de se tratar da, entre aspas, eminência do Irã ter uma bomba nuclear. O que nós sabemos que é uma grande mentira, porque numa outra ocasião que tentaram também ter uma ação dos Estados Unidos contra o Irã, também diziam que o Irã estava prestes a fazer uma bomba nuclear. Dali a 6 meses, essa bomba nuclear estaria pronta. Tem anos e a bomba nuclear nunca saiu. Agora, a Coreia do Norte tem bomba nuclear e nunca foi atacada. Então, eu penso, mais uma vez, o uso da mentira para se fazer absurdos. Então, isso é o que eu queria compartilhar com vocês. O que está em cima está embaixo. E aí eu abro para vocês discutirem, conversarem, e depois eu quero mostrar um vídeo que a minha amiga Ana me disponibilizou. Débora, pode abrir seu microfone e falar. Tudo bem, Sueli? Tudo bom, querida? Tempão, hein? Obrigada aí pela sua oportunidade da gente poder conversar sobre esse filme que é muito delicado. Acho que justamente porque
ele traz questões não só atemporais, mas que dialogam com a nossa realidade. Mas, para além disso, ele traz uma questão que, para mim, assim, é muito difícil, é muito grave, que é essa questão da, vamos colocar assim, da razão das nações, né, frente a uma religião, que a gente sabe que é um amparo para muitos, né? A religião é um norte. Então, como a gente tentar colocar uma razoabilidade, um poder crítico, por exemplo, no filme, né? Irã, infelizmente, o poder dele está pautado, né? Numa teocracia, que aí eu vou resumir isso, né? É você quase que fazer atrocidades em nome de Deus. E aí, como questionar isso? Porque, né, assim, a mitologia lá de trás já vem com essa questão que, para muitos, fica difícil fazer um distanciamento disso, sem mostrar um desrespeito assim. Então, eu fico imaginando um país, né, onde praticamente quem não é fanático fica refém. Imagina você ter uma pátria na qual aquilo você tem um poder crítico, não pode se expressar. Eu acho que é uma das piores crueldades, você ter noção de que você está num ambiente nefasto e ter uma voz abafada. Isso é o panorama. Exatamente. Eu, Débora, pensando muito, assim, até pegando o filme e saindo do filme, né? Estamos falando do Irã, porque o Irã é onde é a base do nosso Sim. questionamento e do filme. Mas, infelizmente, trazendo para uma realidade, talvez não com um grau tão fanático, mas que também a gente vê aqui no Brasil a dificuldade, às vezes, do poder crítico das pessoas. Estamos vivendo uma era onde, infelizmente, é mais fácil a gente descentralizar o poder crítico, acreditar em fake news. É como se hoje em dia a verdade é aquilo que nos é conveniente. Estamos perdendo, a minha pergunta, a força de questionar por que verdades doem. Claro que doem, mas Sim. são libertadoras. Então, assim, o que eu gostei, voltando para esse filme, é que eu acho que esse diretor, muito corajoso, por sinal, ele faz o tempo todo um tensionamento entre o microsistema familiar e o macro. E, na verdade, né, a questão toda, o tensionamento todo, a fragilidade é dentro daquela família. Acho e vi ali que o que me chama a atenção, né, o que realmente ficou caracterizado, é como o filme ele retrata que a religião, uma coisa que pode ser usada, eu acho que tudo que é usado com dosagens razoáveis é benéfico. Então, assim, como nesse filme a religião, né, de uma forma absoluta, de uma forma mais do que rigidez, né? Porque às vezes a pessoa tem uma rigidez, Extremismo. mas ela tem uma humanidade. Mas É um como uma coisa extremismo. absoluta. Pois é, o fanatismo que parece que tira, aniquila o poder crítico, e aí eu chamo de, vamos traduzir talvez esse poder crítico para uma subjetividade daquele indivíduo, quando essa subjetividade, né, ela é aniquilada com seus desejos, isso fica algo brutal. Então, como a religião, né, ela pode ser usada como uma forma grave de controle social e como a mídia pode manipular uma sociedade que luta por mudanças. No caso do filme, né, ela manipula uma sociedade de uma forma muito covarde, né, usando tudo assim, em nome de Deus. Deus não está aí. Acho que vamos lá, se existisse, estivesse, nós estaríamos mundialmente numa situação, porque eu acho que o conflito ele é inerente. O que eu questiono é a brutalidade. Um conflito ele pode ser, eu que trabalho com mediação, né, como advogada, eu uso o lado do conflito positivo, transformador. Então, assim, eu fico pensando quando a questão bélica ela prevalece, a violência prevalece sobre um conflito que poderia ser transformador, né? Sim. Então, eu acho que isso no filme foi um lamento, né? É um lado assim que o filme, eu acho que o diretor traz
para a gente ver, mais do que o abafamento das mulheres, né, da liberdade feminina, é uma coisa absurda, de uma coisa quase como se eles fossem colocar assim, toda a nação, não para questionar, mas submissa. Então, assim, Exatamente pelo medo. que Tem que tipo de temer, não vida tem que vital, questionar. sem questionamentos. Agora, achei um filme também muito imagético, com o tempo todo mostrando imagens desse controle, como se fosse um cabo de guerra, né? É. É uma verdade, na verdade, que não pode ser questionada, que é aprisionante e abafa, contra o poder crítico. E, assim, achei muito bonito as filhas, né? Que eu chamaria, são as sementes de um fruto, mas já a gente sabe que isso Essas são acaba com, elas que infelizmente, vão cobrir a árvore e depois ficarem livres. a gente está tentando, né, Sueli, ver aí um caminho que eu acho que é de formiguinha ainda, mas o que eu achei bonito e que é difícil na realidade, Uhum. quer dizer, existe, mas é difícil, é pessoas criadas, né, essas jovens, que eu achei excelentes atrizes, mas, enfim, jovens, que deve ser um luto difícil, você vê, porque tem o amor, né? Porque aquilo, o Sim. amor é construção de laço com o pai. E, ao mesmo tempo, você tem um poder crítico, você está vendo que aquilo não está legal. Eu achei isso triste e bonito, porque muitos não conseguem fazer esse distanciamento da religião que lhes é ofertada, que eles nascem, são criados, eu diria que no Teherã, né, no Irã, a coisa é dramatizada de uma forma que não deixa espaço para o poder crítico surgir, nascer, ser semeado, é muito difícil, mas no filme, nessa família, a mulher também, né, no início, cúmplice, num sentido, não sei se por medo, uma questão de sobrevivência, ela vai vendo que Ela aquilo não tem se uma sustenta fala, mais, né? né, Ela não se Débora? Ela tem uma sustenta. fala no início, que ela depois vai dizer, como ela tentou não mostrar às filhas quem o pai verdadeiramente era. Que é muito igual ao que fazem. Bota a religião para não mostrar o que verdadeiramente tem ali por baixo, que é a agressão, a maldade, entendeu? Então, ela Pois é, tentou dourar a mas eu pílula. acho que Isso isso é é um perigo frágil, nas porque a gente, relações, dourar a em pílula. nome de uma ordem, esses ayatollahs loucos, né? Porque não dá nem para. Você acaba que perde, Mas, Débora, a eles gente está mesmos não se falando dos dão o ayatollahs respeito. loucos, é porque nós não estávamos presentes nessa época. Mas você se lembra das cruzadas loucas também da religião católica, que Não, tem, entravam e claro, matavam claro. e destruíam? Com- Então, sempre vai haver gente usando recursos, sejam eles quais forem, quaisquer. No caso, nós estamos falando de religião, podíamos estar falando Sim, aqui, sei lá, de um lápis de sobrancelha, vamos pensar, que vai usar aquilo ou de uma forma libertadora, de questionamento, de reflexão, ou de uma repetição pior de algo, né? exatamente. Não, mas para finalizar, o que eu acho central nisso é que tudo é em nome de uma ordem. Só que eu Sim, acho que acaba que vira uma desordem, porque é brutal. Eu acho que tudo que é brutal, tudo que não permite os questionamentos, ele não se aprimora, porque o ser humano, aí eu já entro assim com o Raul Seixas, é uma sim, metamorfose ambulante. Então, ele verdade, precisa de oxigenação para evoluir. Um exatamente. sistema, um país que não dá essa permissão para os seus indivíduos, ele pensa que está proporcionando uma segurança, mas na verdade é uma insegurança. Não, E o que eu ele achei que promove queria apenas finalizar, uma repetitividade que não muda, não muda, não muda. exatamente. E eu achei muito interessante a questão, duas coisas, da arma, que eu achei de um simbólico quando essa Muito arma simbólico. some, é o controle sumindo. E quando, porque, né, a arma, por que o controle Uhum. sumindo? Porque o controle, na verdade, a gente acha que quanto mais bombas, quanto mais canhões, mísseis, é o controle. Não é. O Não é. controle está no nosso poder, que infelizmente a gente ainda não se deu conta de fala, de tentar fazer Uhum. pontes de diálogos. O conflito ele pode continuar, ele é inerente ao ser humano. O que não está dando e está insustentável é o belicismo em cima e sobrepondo a esse conflito. Então, essa arma, eu achei assim de uma
uma metáfora assim, belíssima E é muito nesse sentido, porque interessante, ela é né, o Débora? poder, o É, controle perdido. porque Perdido. no início aparece a arma sendo descarregada. O início do filme é isso. Uma arma sendo descarregada. As, é, balas sendo colocadas em cima da mesa. Que já mostra Depois parte uma daquela arma que some. sociedade fazendo rebeliões, já começando a se Exatamente. revoltar. E a filha, Exatamente. quando ela acha essa arma e ela pega a arma e faz essa fala, ela está descarregada, eu achei belíssimo. Ou seja, o seu poder está totalmente Não sem existe justificativa, porque mais o aí é seu aquela poder. história, não é autoridade. A autoridade É, ela é importante para qualquer nação, ela é. norteia. O autoritarismo ele vem sem justificativa, ele vem com regras brutais, com perseguições étnicas, percebe? Exatamente. Religiosas. Então, quando ela diz que a arma está descarregada, ela está dizendo que, na verdade, o poder está nos questionamentos, que faz a É gente igual ele. refletir. O poder está igual a ele. Caiu dentro daquele labirinto e ficou só com a mãozinha para fora. Agora, a gente tem que lembrar que aquela mãozinha está ali de fora. E no início do filme, aliás, no início não, desde o início até o final, eu achei muito interessante no tribunal, obviamente, acho que todo mundo reparou, os corredores, vocês assim repararam que tem assim figuras autoritárias ali, mas de papelão. De papelão com a mãozinha aqui, ó, no Pois é, mas coração. aí que tá, já É mostrando, de são figuras papelão. autoritárias, mas É, são papelão, não tem sustentabilidade mais, Sueli. é Eu acho que é um verdade. filme que convida muito a gente Há muita refletir reflexão. aonde está esse controle totalitário, aonde ele nos está levando, porque cada vez mais é uma polarização, é um aniquilamento assim concreto de uma vida, né? De Verdade, uma vida com verdade. mortes, enfim, a gente tem que repensar nessa forma O de ser humano, coexistir. o ser Eu achei esse humano, filme, isso é que eu queria colocar, que eu achei é, assim muito muito duro, muito cruel o é filme, mas muito bonito por conta dessas mensagens que ele traz, né, muito forte, né? embutidos. E eu Isso, acho, Débora, que ele obriga nós humanos a olhar para nós e vermos aonde nós fazemos também conosco essa intransigência, vamos dizer assim, baseada no que quer que seja, seja num ato religioso, seja num ato pensante, seja a favor até de, não, isso é para o seu bem. Como é que eu posso saber se é para o seu bem? Que bem é esse que eu acho que você tem que ter, né? De exatamente. repente, para o seu bem, é melhor ficar quieta e não ficar querendo trazer você para dentro de um enquadre, né? Te dar o direito até de você dizer eu não quero isso, né? Isso a gente está falando num filme em termos mundiais, Claro. mas você vê dentro de família, pais que querem que os filhos atendam a certas fantasias deles de que aquela criança, por exemplo, nós temos aquele cantor Dalton, né? E quando um dia eu chegar, muito estranho, Ah, né? Dalton se formou em medicina, terminou a medicina, pegou o diploma e entregou para o pai e foi ser cantor. Então, você vê como é que é. Marfisa, filha, fala. Abre aí seu microfone. Ai, Sueli, gostei muito, mais uma vez, né, de ouvir Bom a gente a trocar, né, sua amiga? leitura. É. Mas eu fiquei aqui também refletindo que tudo isso, né, onde a gente está num mundo assim de um niilismo muito grande, porque a gente caminha para uma sociedade ampla e de radicalismo, né, de uma extrema direita por todo lado, cada vez crescendo. Então, pensando nisso, eu fiquei assim, a semente do fruto, porque
a sombra, como a semente, ela sempre contém um grande potencial, né? E eu fiquei associando também com a arma, porque a arma, ela pode é um instrumento que agressivo, né? A gente precisa da agressividade para realizar transformações, e ela pode também matar, né? E ao matar, a morte implica também transformações e uma Sim, mudança, mas ela é escondida, ela fica na semente, porque só contendo um potencial que a gente atualmente não está vendo a possibilidade de que isso se transforme num fruto para a gente possa digerir melhor, porque em todas as instituições, né, micro, macro, igreja e os escola, né? governos, a sombra está cada vez maior, a hipocrisia cada vez maior em todas essas instituições religiosas. Meu Deus, né? Os livros, os filmes que estão saindo aí do Vaticano, e em Nossa todas as outras Senhora. religiões. Então, a gente, eu não sei, eu acho que nós aqui não vamos comer do fruto sagrado, não vamos assistir isso, não. Né? A coisa está muito. E nossa arma acaba ficando escondida, porque fica todo mundo com medo. A paranoia aumenta, né? E E a eu nossa acho que força assim, de transformação fica é, assim, e nós na que semente. somos seres pensantes e que acreditamos que o pensar, e principalmente o pensar com a reflexão do amor, da vida, né? Não é só aquela reflexão do racional, mas o racional integrado com esse sentir, com a emoção, porque no filme a transformação que a mãe vai sofrendo é fantástico. Aquela mulher que antes era aquela que segurava aquela lei, foi quando ela é tocada no seu lado materno, quer dizer, que é a coisa de dar ao outro a proteção, de dar ao outro cuidado, ela começa a quebrar aquelas ideias que também eram implantadas na alma dela, né? Porque ela diz que ela tinha um pai bom vivant. Aí eu fico pensando, o que terá sido um pai bom vivant? Será que foi um pai que deu liberdade a ela e ela não conseguiu se sentir segura num lugar tão cheio de regras, né? A gente tem essa menina Malala, né? Que foi, deram um tiro nela, essa coisa toda. Aquela menina só chegou aonde ela chegou porque ela teve uma família, uma gerações que abriram os caminhos para ela poder enfrentar esse mundo. Então, eu acho que é o único caminho, sabe, Débora e Marpisa? É a gente. Que eu vou reler o que é dito. A figueira sagrada tem um ciclo de vida incomum. As aves carregam as serpentes. Serpentes, eu só já estou querendo ser serpente. As sementes que caem sobre outras árvores. As raízes aéreas brotam e se espalham até o chão. Então, os galhos envolvem e estrangulam a árvore hospedeira. E, por fim, a figueira sagrada se torna independente. Gente, é o processo nosso de vida, É, é. né? Então, eu acho que assim, nós não vamos ver? Não, nós estamos vendo.
Estamos talvez num momento muito duro, porque na minha juventude nós passamos por um momento muito duro e eu não pensava que ia passar por um outro momento tão duro, tão próximo. Mas tem a coisa da nossa dualidade, né? Sim, Bem e mal convivem, né? exato. O E é por bem e isso o que a gente não mal pode nos deixar, constitui, né? exatamente, a gente não pode negá-los em nós, É, em nós. O mal. né? Porque é a única forma, por exemplo, se o Tudo que ímã nos assusta é realmente vivido como mal, né? se o ímã realmente fosse aquele homem íntegro que ele achava que ele era, ele não diria: "E o que é que eu posso fazer?" Né? Quando você vai nas histórias míticas, você vai ver que a grande transformação se dá não é pela mudança do ato, não. O ato, muitas vezes, que o cara que vem para transformar é o mesmo daquele que provocou aquela situação, mas é a atitude. Porque se o imã dissesse, eu não posso fazer nada, mas eu não vou aceitar isso que estão mandando fazer. Nós, meninas, vocês vão ter que continuar morando em um quarto, dividindo um quarto para vocês duas. Mas para eu ter uma casa para vocês terem mais um quarto, eu tenho que mandar pessoas que não têm nada a ver com isso para a morte. Entendeu? Mas aí a negação da sua capacidade de ter uma atitude diferente não acontece. E aí você vai ver lá no histórico, eu fico pensando, gente, aquele lugar onde ele prendeu aquela mulher e a filha, provavelmente ficava preso ali. A gente não vai saber disso, a não ser que eu telefone para o rapaz pensei para fazer continuação do filme. Mas É um simbólico de provavelmente, uma consciência abafada, né? É exatamente, uma eles deviam solitária, uma ser uma solitária. Deus me família livre. autoritaríssima Deus me e os livre. filhos, quando eu vi uma série, acabei de ver agora no Netflix, é, departamento, Ouvi assim, falar, estão elogiando departamento muito. O, departamento É DPQ. DPT, é, 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 isso. assim, é escocês. Filmaço. É? Filmaço onde você vai ver as questões familiares dos personagens, mas você vai ver também a construção como se forma um psicopata. Gente, é maravilhoso para nós que gostamos dessas coisas malucas, né? Porque a gente podia estar aqui dizendo assim: olha, qual é a cor da moda agora para o inverno? É cinza, fosco? Não, mas nós, psicólogos, gostamos de coisas dramáticas. Mas vale a pena assistir. São só 8 capítulos. Os artistas são excelentes e até o final você não sabe quem são aquelas pessoas que provocam aquela situação. Só no finalzinho que vai saber. É muito bom. Mas você vê como a força da loucura familiar cria loucos ou cria sábios, né? Porque é muito interessante quando a gente vê esse filme, que aquela menina que vira o bode expiatório, a amiga, ela é uma menina que vem de uma cidade do interior para estudar em Teherã e não se fala de pai dela, só se fala de mãe. E a própria mãe das meninas fala assim: sua mãe é muito, muito audaciosa de ter mandado ela vir para Teherã para estudar, né? Então, eu acho assim que nós temos que pensar muito. Eu quero agradecer a todas aí os elogios
compartilhamento, mas nós temos que pensar muito isso, né? Como é que só o amor mesmo é que vai fazer a grande transformação. E vai ser devagarzinho. A ave vai ter que carregar a sementinha, jogar em cima das árvores. Aí as coisas vão até o chão, as raízes. Aí a árvore hospedeira vai ser, né, transformada e aí a figueira sagrada pode se tornar independente. Mais alguém quer trocar alguma coisa ou está todo mundo satisfeito? Fala, Ana. Tá Oi. com ele, microfone Preciso fechado. sair. Boa noite para vocês. Preciso atender Boa, aqui. boa noite. A Feig quer falar. Fala, Feig. Abre aí seu microfone. Feig? Ana, se você quiser falar, abre seu microfone e fala. Não, estava esperando as pessoas falarem. Hum. Foi, acho que a Feig abriu sem querer a Eu mãozinha. também estou achando. Não, desculpa, é que eu estou com o celular não aparece direito o Tá. áudio. Não, é o seguinte, o que me pega muito nesse filme é que em sociedades autoritárias, o poder de manipulação que as pessoas têm umas sobre as outras. Então, acho que fica uma Exatamente. microfísica do poder o tempo todo nas relações sociais, nas relações políticas, nas relações emocionais, e o tempo todo fica a não liberdade. Uma cena assim que Sim, parece, uma cena para mim que me tocou muito, que parece assim tão simples, é a cena das meninas pintando as unhas. sim, e fazendo sobrancelhas. É, Exato. A cena das unhas, que a menina posta, que ela quer postar as unhas pintadas no Instagram, a alegria dela de ver aquela unha pintada e Uhum. ela não poder manifestar essa alegria, porque é algo, abre aspas, fecha aspas, impróprio, e a mãe é toda. Eu não sei como é que se. reprimida, reprimida. Reprimida. Mas eu não sei se essa repressão é por precaução. É É, muito. é mais Ela uma queria, opressão, Feig, né? passar também uma ideia para as filhas de um pai extremamente maravilhoso. É, Sim, E aí, sim, com isso, ela cada vez foi ficando mais embotada, sim. Não, e né? ela vive numa ilusão total, porque É, parece que o sonho de vida dela é ter uma máquina de lavar louça. sim. É muito incrível como ela procura manipular o marido. Tipo, mas você. Ele parece que ele tem. É muito interessante a intimidade deles, porque ele coloca as dúvidas e as dores que ele tem, e a dificuldade que ele tem de fazer aquilo que ele não quer fazer. E ela incentiva. E Não, ela você não tem nada incentiva para que ele disso. faça, porque ele quer, É, ela quer ter uma máquina de lavar louça, exatamente. é né? verdade. Ela também é manipuladora. Sim, É, exato, a sim, manipulação ela, é de por todos os ser uma lados. machista, ela joga o jogo exatamente. À medida que ela vai se transformando, é que a coisa ganha a possibilidade de libertação. Sim. Ela Não, é fica. incrível. Eu acho que a filha mais jovem é a que é a semente do fruto, Sim, sabe? ela é a É, semente do fruto é, sagrado, sem dúvida. Ela é a semente porque É, ela pega a arma que está carregada, né? sim, E sabe manipular essa arma, né? E usa sim, essa arma. sim, sim. E a coragem dela de o tempo todo assumir isso, né? Uhum, Para si uhum. mesma. É muito incrível a coragem dela. A coragem É dela como é se a gente fantástica. visse, Fei, assim, gradativamente, a mãe, aquela ainda presa dentro daquele. A filha mais velha, que agora já abre a boca e já fala, blá, 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 e a filha menor que não fala, mas faz, Sim, né? É impressionante. Gente, sim. eu queria passar para vocês. Muito legal. Obrigada, Sueli. Obrigada, Excelente Feig, discussão. querida. Débora, estava com saudade de você. Foi muito bom, Débora, estar aqui, né? Excelente, Débora. Saudades.
Abre seu microfone, Débora, senão ela não escuta. Eu tô falando. Eu falei também, ô Feide, sempre com falas aí bacanas. Gostei aí da tua percepção E do eu filme. agora vou passar para Obrigada, vocês Débora. Excelente a tua também. um filmezinho que Ana me mandou, que eu acho que vou tentar, que vocês aguardem e esperem um pouquinho que eu vou compartilhar aqui a tela e vou tentar achar ele. Peraí. Estão vendo? Não. Nada? Sim, Tô vendo. sim, tô vendo. Não está saindo som? Peraí. Parece que... Aquele véu que cobre a cabeça dentro da escola. E elas estão comemorando a iminente queda de um regime que oprime mulheres sistematicamente há 46 anos. Lembrando que essa atitude simples de descobrir o cabelo é considerada crime no rígido código de conduta dos ayatollahs extremistas. Milhares de garotas foram perseguidas, presas e até mortas pela patrulha da moralidade do regime. Casos como o de Gina Masha Amini, morta após ser presa por uso inadequado do véu, e o de Nika Shakarami, de apenas 16 anos, assassinada durante os protestos. Estão aí para mostrar o preço que tantas pagaram para que esse dia chegasse. Por isso, a comemoração dessas meninas não é só delas, é também de todas as que vieram antes delas. E, acima de tudo, é uma vitória de toda a humanidade contra a tirania, o fanatismo e contra a possivelmente pior forma de machismo institucionalizado do mundo. Mas, infelizmente, você não vai ver esse vídeo nas páginas de movimentos feministas ou nos perfis daquelas que juram defender as mulheres. Porque quando o opressor não é o inimigo certo, elas silenciam. Só que para quem realmente acredita que as mulheres devem ter as mesmas oportunidades e liberdade de ser o que querem, hoje é o dia mais feliz do ano. A gente está diante de garotas que vão reescrever a história do Irã. Deixa um aplauso para essas meninas corajosas e compartilhe esse vídeo para que todo mundo veja. Muito legal, né? Tudo a ver com o filme hoje. A gente tem que compartilhar esse vídeo assim de montão, né? Eu vou botar para vocês no grupinho lá do CAAPSE, desse grupo que chama do Família CAAPSE Eventos, eu acredito que a maioria está. Obrigada, Cris. Obrigada, Yara, pelas Obrigado, palavras muito bom. bonitas que vocês Excelente, Obrigada a excelente. você. deram para mim. Maravilhoso. Obrigada a Obrigada, você, Débora, Sueli, pela foi sua participação. maravilhoso, Tempo que a gente não se maravilhoso. vê, Valeu, né, Sueli, Débora? maravilhoso a sua Muito apresentação. Minhas obrigada, queridas. Beijo. Olha, muito obrigada. em agosto, em agosto é que nós voltamos, na última semana de agosto. Julho vai ter férias, tá bom? Tá ótimo. Beijão para Maravilha. vocês, Merecemos, vocês gente. Tchau, merecem. tchau. Obrigada. Beijo. Parabéns, Muito obrigada, obrigada. Sueli.